Os nossos pensamentos, eles têm o poder de gerar frutos no futuro. É por isso que nós temos que guardar os nossos pensamentos, como guardamos a fonte mais preciosa que pode trazer vida ou morte. Olá, eu sou o professor João Belarmino. Convido você a ler comigo o nosso texto gerador, nosso texto base de toda essa nossa série sobre mudanças de pensamentos. Capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 38, diz assim: Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Vou repetir: em seu coração se tornaram ao Egito. Essa palavra, ela de um ano para cá, ela tem impactado fortemente a minha forma de pensar. Porque primeiro ela deixa bem claro que Israel não voltou ao Egito fisicamente, embora eles quisessem tomar essa atitude. Inclusive lá nos primeiros livros da Bíblia, lá no livro de Números, conta que eles tentaram voltar atrás, tentaram constituir o capitão, mas fisicamente isso não aconteceu. E aí você pergunta, qual é o problema de tudo isso? O problema é o que consta aqui na Bíblia, que no seu coração eles retornaram ao Egito. Ou seja, isso mostra uma coisa muito clara, que os cientistas, os neurocirurgiões, eles afirmam, os especialistas do cérebro, que a nossa mente, ela não faz diferença entre aquilo que nós pensamos e aquilo que é realidade. E a palavra de Deus já fala isso há muito tempo, quando nós já abordamos aqui em alguns momentos que o Senhor Jesus Cristo deixou claro que aquele que adultera com a mulher não é aquele que faz isso fisicamente, mas o adultério já aconteceu na mente da pessoa. É por isso que precisamos guardar a nossa mente. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra versão diz: dele procede as fontes da vida. Então você tem uma fonte preciosíssima chamada pensamentos, mentalidade, imaginação, tudo aquilo que envolve uma parte que nós não podemos tocar, que é a parte material, que é a parte dos seus pensamentos. É por isso que você precisa guardar os seus pensamentos, e só você pode permitir que alguém coloque algo na sua cabeça. Somente você pode permitir ou não que pensamentos sejam gerados dentro de você. Martinho Lutero, reformador, ele dizia que não podia impedir que os abutres, os urubus, voassem sobre sua cabeça, mas ele deveria impedi-los de fazer ninho. O que ele estava querendo dizer, em poucas palavras, é que nós não podemos impedir que muitas vezes venham os maus pensamentos. Às vezes você vai estar orando, vem os maus pensamentos. Às vezes você está almoçando, você está numa atividade e Satanás projeta uma imagem na tela da tua mente, uma visualização, às vezes uma encenação pornográfica, muitas vezes é uma imagem terrível que muitas vezes pode atormentar você, e essa imagem vem através
dos sonhos e você acorda perturbado, você acorda como se de fato aquilo fosse acontecer. Satanás tem inúmeras maneiras de tentar nos atormentar, de tentar nos implantar uma imagem na tela da nossa mente. Voltando um pouco atrás, você lembra que ele começa a induzir Eva, mostrando aquela imagem daquele fruto e o que ela poderia ganhar, ela comendo, desobedecendo a ordenança de Deus e comendo daquele fruto. É exatamente assim que começa o processo da tentação na nossa vida. Mas eu não estou aqui para falar apenas das coisas negativas. Assim como a tentação, ela tem o mesmo processo dos pensamentos positivos que Deus quer gerar em nós. Olha só, diz assim, quero que você leia comigo lá no livro de Tiago, ele diz o seguinte, no capítulo 1, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Veja só, a Bíblia descrevendo aqui o processo de como é gerado determinados tipos de pensamento na nossa vida. Aqui a palavra de Deus deixa claro de como é gerado o pecado, como é gerada a tentação no nosso coração. Ele diz o seguinte no capítulo 1 do livro de Tiago: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, vejam só os passos, quando atraído alguma coisa chamou a sua atenção e depois seduzido pelo seu próprio desejo. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que não é aquilo que está no externo, aquilo que está fora, é aquilo que está dentro de nós. A cobiça, ela está dentro do nosso coração. Temos que ter cuidado com a cobiça. E diz assim, olha, cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado. Veja só o procedimento aqui, o processo que é descrito aqui como um pensamento é formado na nossa mente. Ele dá uma ideia da mesma forma como nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, é a mesma forma do pensamento. Ele diz assim, olha, havendo a concupiscência, no lugar da concupiscência você coloca desejo. Havendo o desejo sendo concebido, ou seja, o desejo começa a ser gerado. Aquele desejo maligno começa a ser gerado no nosso coração. Havendo ele sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Veja só, o processo já aconteceu na esfera dos pensamentos. Isso já aconteceu dentro de nós, da nossa mente, da nossa imaginação. Agora pegue tudo isso que eu falei e transporte isso para o lado positivo. Os pensamentos de Deus, a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E a palavra do Senhor diz que Deus tem para nós pensamentos de paz. E você precisa descobrir através da palavra quais são os pensamentos de paz que Deus quer nos dar. Diz assim, Deus quer nos dar um pensamento de paz para nos dar, tem para nós pensamentos de paz
para nos dar uma esperança e um futuro. Quando voltamos aqui nessa narrativa do livro de Atos, com que diz respeito que o povo de Israel voltou no seu coração ao Egito, Deus tinha para aquele povo pensamentos de paz. Quais eram os pensamentos de Deus? Era colocá-los dentro, lá na terra que manava leite e mel. Deus queria tirá-los da escravidão e colocá-los numa terra que manava leite e mel. Vejam só, esse era o pensamento de Deus para aquelas pessoas. Porém, a palavra diz aqui que eles retrocederam no seu coração. Eles não aceitaram aqueles pensamentos positivos de Deus. Primeiro, eles começaram a maquinar uma forma de voltar para o Egito. Eles começaram a pensar dentro da sua mente, olha, vamos erguer um líder, um capitão, para nos levar de volta ao Egito. E quando eles começaram a pensar isso dentro do seu coração, eles já voltaram atrás. Sabe por quê? Porque a nossa fé trabalha com as imagens, que nós chamamos de imaginação. Então, quando você recua a sua imaginação e a sua fé também vão juntas. Sabe por quê? A nossa fé trabalha com a nossa imaginação. E se a nossa imaginação nos leva a recuar, nos leva a retroceder, nos leva a pensar tanta coisa ruim, pensamentos terríveis, nós vamos esquecer aquilo que Deus tem para nós e vamos embarcar nos pensamentos que Satanás coloca na nossa mente. Eu oro para que o Espírito Santo possa estar te dando entendimento desta ministração, desta palavra, porque ela vai trazer algo tremendo e sobrenatural sobre a sua vida. Deus, Ele tem para cada um de nós pensamentos de paz, para nos dar uma esperança e um futuro. Hoje eu quero convidar você a tirar o seu foco desta indústria satânica que está sendo nesse um ano que nós estamos vivendo este processo epidêmico, é que as pessoas estão projetando que não haverá mais um futuro. Não haverá, daqui em diante as coisas vão piorar para nós. Quando nós imaginamos esse tipo de pensamento, nós estamos esquecendo daquilo que Deus promete para nós, que Deus tem para nós uma esperança e futuro, e nós embarcamos e emprestamos e abrimos a porta da nossa mente para Satanás. E aí o diabo injeta todo tipo de pensamento ruim, que daqui em diante as coisas vão piorar para você. Meu amado, é hora de você não permitir e abortar esses pensamentos do inimigo no seu coração. Lá no livro de Lamentações tem uma palavra de Deus para você que diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, você precisa capturar e trazer para a sua memória os feitos do Deus que é presente, é passado e é um Deus que já foi no futuro e conhece tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus abençoe você. Se essa palavra falou fortemente ao seu coração, eu peço que você deixe o seu comentário e também curta esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas, que eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar milhares de vidas. Fique na paz e lembre-se, Deus tem para você pensamentos de paz.